Olá, meus alunos, seguidores do canal e você que está me assistindo pela primeira vez. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que está ligado a planejamento, gerenciamento e nós vamos dar continuidade, né, na realidade, nesse assunto que são as redes PERT CPM. Eu sou o professor Leandro Santana, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula de gestão industrial. Então, como eu disse, né? Rede PERT CPM e vamos à nossa revisão e correção de exercícios. Bom, como eu estava falando, né? Rede PERT CPM, o método caminho crítico, CPM, surgiu aí inicialmente para gerenciar projetos mais extensos e complexos, como a fabricação de produtos que necessitam de grande infraestrutura. E geralmente são construídos no sistema de layout fixo, ou seja, nós vimos, né, sobre layout fixo, grandes construções, aí, navios e aviões, por exemplo. Porém, a técnica é uma metodologia muito versátil, que pode tranquilamente ser utilizada aí para gerenciar qualquer tipo de projeto e até mesmo linhas de produção. O método é utilizado em conjunto com o diagrama de redes PERT. Por isso que eu falei, né? PERT CPM. Organizando em conjunto as tarefas e etapas do projeto aí para visualizar melhor as atividades e encontrar o tempo total de duração do projeto ou atividade. Então, com o PERT CPM é possível determinar melhor quanto tempo um projeto levará para ser finalizado e compreender melhor quais as atividades que precisam ser feitas, bem como em que ordem elas terão de ser executadas. O método também auxilia a direcionar melhor os recursos que serão utilizados. E o interessante eu fiquei muito feliz, inclusive, né, porque muitos alunos deram feedback e disseram que gostaram muito dessa ferramenta e que passaria o dia inteiro elaborando essas redes, calculando aí o tempo dos projetos. E é uma terapia, né? E assim, é um negócio tão interessante para fazer que ele exercita nosso raciocínio lógico. Quando a gente fala, né, de rede PERT CPM, né, a gente tem que fazer essa pergunta, que ela é muito importante para esse tipo de gerenciamento, planejamento de projeto. Por que é importante identificar as atividades do caminho crítico? Ou seja, o caminho crítico, né? Eu digo, né, porque, eu insisto nisso, e isso tem que entrar na mente de vocês, porque a gente precisa administrar o projeto de forma que não haja atraso no término do projeto. Se eu atrasar uma atividade crítica, eu atraso o projeto como um todo, pois esse caminho crítico não tem folga, ele é justo. Se você falar que ele tem que ser realizado em determinado tempo, ele tem que ser realizado dentro desse tempo. E esse foi um dos exercícios, né? O primeiro exercício, inclusive, é o exercício que vocês precisam entregar. E todas aqui tem as atividades, né? Que são classificadas por letra e tem a definição de cada atividade, a duração dela e a dependência. Lembrando, né, que quando a gente está percorrendo, fazendo esse projeto, sempre soma, quando eu tenho duas atividades em paralelo, a maior, tá?
e na volta, quando eu vou diminuir a menor, e a gente vai entender isso na prática. Então, afinal, o que é essa rede? Esse diagrama, né? Olha só, eu já comecei a montar esse diagrama, ou seja, todo projeto, né, tem que começar pelo começo, pelo início. E aí a primeira atividade, né, é a atividade A, aqui, ó, A. Eu não vou escrever a definição da atividade dentro do quadradinho, do retângulo. Então, para facilitar, a gente coloca uma correlação. Então, a correlação da operação, né, da atividade estampar, é a letra A. Dando sequência. Então, o que eu coloco bem em cima da letra, né? Eu centralizo a letra dentro dessa figura e eu coloco a duração. Está determinado, né, na duração aqui, ó, nessa coluna, que a duração é de 3 horas, então vem aqui 3 horas. Então, se o início eu começo do zero, então, o que vem aqui à minha esquerda? O zero. Então, 0 mais 3, eu vou somar, né? 0 mais 3 é igual a 3. O próximo, atividade B. Olha só, atividade B, ela depende da atividade A. Então, eu puxo uma seta da atividade A até a B. E ela tem duração também, ó, de 3 horas. E quando que terminou A? Em 3. Então, eu jogo o 3 para cá. Então, 3 mais 3 é igual a 6. A próxima é a atividade C, que depende da B. Então, eu puxo uma seta para a C. Sai da B e vai até a C. Então, essa atividade C, que é a atividade estudar, ela tem duração de 8 horas. Lembrando, toda vez, né, a duração vai bem no meio aí da figura, em cima da letra. A atividade B terminou com 6 horas. Então, a atividade C começa depois de 6 horas. 6 mais 8, 14. A atividade D. Olha só. A atividade D, ela depende da atividade A. Então, eu posso fazer, eu devo fazer ela em paralelo. Ou seja, assim que termina A, eu posso iniciar A, B e A, D. Então, qual é a duração da atividade D? 4. Se ela depende de A, a atividade A terminou em 3 horas, a atividade D vai iniciar após 3 horas. 3 mais 4, 7. Olha só como é simples e tão fácil de fazer, né? É só fazer com paciência, ver as dependências. E por fim, né, a atividade E, montar. E ela depende de C e D. Então ela depende das atividades C e D. C de estudar e D de usinar. Então, ela depende de C e D e ela tem duração de 6 horas. Agora vem o detalhe, muito importante. Quanto tempo que eu vou iniciar a atividade E? Olha só, nós vimos ali, né? Pelo maior tempo. Não adianta, se ela depende de C e D, então ela tem que iniciar com o maior tempo na ida. Maior. Então ela inicia com
14 horas. Eu só posso iniciar a atividade E quando acabar C e D. Mas mesmo que a D acabe antes, não adianta. Se a C não acabar, eu não posso iniciar a E. Então, eu iniciei ela após 14 horas. 14 mais 6, 20. Portanto, finalizei aí o meu projeto em 20 horas. Então, tinha 5 questões, né? Esta atividade. Vamos fazer a volta, né? Volta. Para a gente poder ter uma resposta completa desse exercício. Se ela finalizou em 20 horas, vem para cá, né? O 20 para cá. E agora como que eu faço as contas? Se na ida eu estava somando, na volta eu vou diminuir. 20, se terminou com 20, aqui vem 20. 20 menos a duração. Sempre 20 menos a duração. 20 menos 6, 14. Olha só, veio a atividade E, ela veio de C e D. Então ela volta para C e D, né? Então, voltou para C. Volta aqui, ó. 14, volta para cá. O 14. 14 menos a duração, menos 8, 6. Lembra que eu falei, né? Se ela veio de C e D, aí ela volta para C e D. Então, 14 menos 4, 10. E aqui, ó, se ela tá voltando 6, ela vem para cá. O 6. 6 menos a duração de 3 é 3. E por fim, na volta, né? É sempre o menor. Qual que é o menor? Ó? Se veio de A foi para B e foi para D, ela volta de D para A e de B para A. Então, 3 menos a duração, que é 3, 0. Então, respostas, né? Qual o valor do término do projeto? Resposta C, 20 horas. Nós calculamos aqui, né? Nós montamos o diagrama e chegamos ao resultado aí de 20 horas. A2, né? Qual que é a atividade do caminho crítico? Qual o caminho crítico? Resposta A. Então, as atividades do caminho crítico são A, B, C e E. O caminho crítico não tem folga. E como que eu descubro que não tem folga? Olha só, eu vejo se os números de cima são os iguais os de baixo. Então, ó, não tem folga. A, ó, igual, né? O B, ó, aqui, ó, iguais. A C, ó, 6 e 6, 14 e 14, iguais. E a E, 14, 14, 20, 20. Então, não tem folga. Eu tenho que realizar. Se eu atrasar 1 hora, na atividade A, eu vou terminar aqui, ó, com 21 horas. Então, eu sei que o término do projeto tem que ser em 20 horas, eu não posso ter atraso. Qual atividade do projeto possui folga? Resposta D, atividade D. Porque, olha, os números são diferentes. Então, eu tenho folga. Então, quando existe atraso em qualquer atividade crítica do projeto, resposta B. Quando atrasa, né, ou qualquer atividade crítica, atrasa o projeto como um todo, atrasa o prazo final do projeto. E a última questão é: qual o valor da folga da atividade D? Olha só, é fácil calcular a folga, né? Bom, olha só, eu tenho aqui, ó, 14 menos 7, ou 10 menos 3. Eu tenho aqui
de folga, né? A resposta B, eu tenho 7 horas de folga. E o último exercício, que é o desafio, né? Que eu disse que era o desafio, e teve muita gente que fez, me mandou pelo e-mail, por WhatsApp, mandaram as fotinhos da rede montada. Então, vamos lá. Aqui eu não coloquei qual que é a definição, porque vocês podem imaginar um projeto ou criar um projeto colocando a descrição de cada atividade. E já tinha dado, inclusive, a resposta. Então, que era para identificar as atividades críticas, né, o caminho crítico, e as atividades com folga. Então, vamos lá. Coloquei aqui, né, para ter mais espaço embaixo, eu dividi a tabela em 2. A tabela é a mesma e todo o projeto começa do início. Então, a atividade A, qual que é a duração dela? 4. Então, vai aqui em cima, né? Ó. Então, as figuras, né? Aqui elas representam as atividades, né? As etapas. Então, se começou do 0, 0 mais 4, 4. Bem tranquilo, tá fácil, né? Então, vamos lá. Depois disso, atividade B, que tem duração de 8 horas e depende de A. Se depende de A, sai uma seta de A e vai até a atividade B. Tem duração de 8 horas, então vai em cima do B, o 8. A atividade A acabou em quanto tempo? Em 4 horas? Então, a atividade B começa após 4 horas. 4 mais 8, 12. Depois disso, a atividade C. Olha só, atividade C e D. Então, por que elas são feitas em paralelo, né? Porque, olha, C depende de B. Então, saiu uma seta de B. E a atividade D também depende de B. Então, eu vou fazer elas simultaneamente. Eu vou fazer elas em paralelo. Eu posso fazer 2 atividades ao mesmo tempo. Porém, lembra, tem que seguir as ordens. Então, a atividade C tem duração de 15 horas, depende de B. A B terminou em 12 horas, então a C começa em 12 horas. 12 mais 15, 27. E a atividade D tem duração de 20 horas. Se ela depende de B, quando acaba a B? Em 12 horas, então a D também começa após 12 horas. 12 mais 20, 32. E aí elas vão convergir na atividade E. Olha aqui, ó. E depende de C e D. Eu só consigo fazer a E quando acabar a C e a D. Acabou, né? A C e a D. Então, a E tem duração de 10 horas. E aqui vem o detalhe, né? Quem acabou por último? A atividade C ou D? A D, né? Depois de 32 horas, olha. Eu só posso... Elas são feitas, iniciam-se ao mesmo tempo, porém a D acaba depois. Então, quem acaba por último, se ela depende de C e D, então eu só posso fazer quando acabar a de maior tempo. Então, de 32. Então, vamos lá. 32 mais 10, 42. E aqui também temos 2 atividades aí que vão ser feitas assim que acaba a E. Que a F, olha, depende de E e a G também depende de E.
Então vamos lá. Duração da F, 20. Então acabou a E com 42. 42 mais 20, 62. E a G tem duração de 26. 42 mais 26, 68. Que vão convergir na atividade H. Estamos aqui, ó. H, que tem duração de 10 horas e depende de F e G. Então, qual que é a maior? Quem demora mais? A G, né? 68. Então, se ela demorou mais, eu tenho que esperar. Eu faço, eu inicio a F e a G ao mesmo tempo, porém, a G demora um pouquinho mais para acabar. E se H depende de F de G, somente quando acabar a G que eu vou iniciar a H. Então, 68 mais 10, 78. E agora, olha só, nós temos aqui 3 atividades, I, J e L. Vamos ver aqui, ó. I depende de H. J depende de H. E a atividade L depende também de H. Então, elas têm que sair da onde? Da letra H. Então, vamos lá. Duração da I, 10. H acabou com 78, então aí começa após 78. 78 mais 10, 88. Aí, a J, né, tem duração de 15, porém a H acabou com 78. 78 mais 15, 93. A L tem duração também de 15 e a H acabou com 78, a L inicia com 78. 78 mais 15, 93. A atividade K depende de I e J. Então, sai uma seta de I e J que vai se unir para realizar a atividade K, que tem duração de 1 semana, né? E aqui? Qual acabou por último? A I ou a J? Qual que é a maior duração? 93. Então, 93 mais 1, 94. E para finalizar, a ida, né? Eu tenho atividade... Não, tem mais duas, né? Eu tenho atividade M, tá? Que tem duração de 6 semanas. E aqui é a mesma situação, ó. 94 ou 93? Quem acabou depois? A K ou a L? Acabou a atividade K com 94. 94 mais 6, 100. E a atividade N, que depende da M, que tem duração de 100 semanas. Então, quando inicia a N? Após 100. Então, 100 mais 100 são 200. Isso aí é o fim do projeto de 200 semanas. Agora, precisamos fazer a volta. Então, se finalizou com 200, então vem para cá o 200. 200 menos 100, 100. Então, agora eu vou fazer o caminho de volta. Isso aqui, eu voltando 100. 100 menos 6, 94. Nessas bifurcações, da onde veio, ela volta. Está vindo da letra K, foi da letra K para M, volta da M para K. E também volta da M para L. Então, se aqui, ó, eu tinha 94, vai para cá 94 e aqui também vai 94.
Então, 94 menos a duração, 93. 94 menos a duração, 79. Olha só, foi da J para K, então volta da K para J. E também volta da K para I, porque ela, olha a seta, veja a seta. A seta estava indo daí para cá, então vai voltar aqui. Então, 93 menos 10, 83. E aqui 93 menos 15, 78. Aqui, ó, foi da H para J. Então, volta da J para H. Por quê? Foi o 78 e não o 83. Porque o 78 é o menor. Ó. Na volta, diminuir, menor. Então, 78 menos 10, 68. Então, vai voltar para onde? Para G e para F. Então, vamos lá. 68, a parte de baixo, menos a duração, que é 26, dá 42. E aqui, 68 menos 20, 48. Bifurcação na volta. Volta o menor, ó. Foi da E para F, vai voltar da F para E e da G para E. Quem é o menor dos dois? Sempre lembrando, ó, na volta, diminuir, o menor. O menor é 42. Então, volto 42 menos a duração de 10, 32. Então, vamos continuar voltando. Aqui, só tenho 32. Ó. Então, vai vir para cá o 32 para C e para D. Então, ó, 32 vem aqui e 32 aqui. 32 menos 15, 17. E 32 aqui na atividade D menos 20, 12. Outra bifurcação. Está indo da B para D e da B para C. Vai voltar da C para D e vai voltar da D para B. Porém, quem que ele volta? O menor. Quem é o menor? 12. 12 menos 8, 4. Então, aqui só tem atividade A para voltar. Se chegou aqui, ó, 4, volta o número 4. 4 menos a duração, 0. Então, vamos lá agora. Identificamos, né, o término do projeto. Vamos identificar o caminho crítico, as atividades críticas, que são elas A, B, D, E, G, H, J, K, M e N. Ou seja, essas atividades não têm folga, assim como eu disse no exercício anterior, né? Olhar qual que bate com o de cima, né? Eles não tem folga, olha. 12, ó, aqui, ó. 12, 12, 32, 32. Identifiquem isso em cada atividade. E as com folga, aqui existe um tempo que eu posso ter de folga, que os números são diferentes. Vamos olhar aqui, ó. Na C, ó, 12 e 17. Então, quanto que eu tenho de folga? Só eu diminuir aqui, ó. 17 menos 12, né? 5. E se eu diminuir aqui, é a mesma coisa, ó. 32 menos 27, 5. Eu tenho 5 semanas aí de folga. E na F, ó, 62 menos 68, tenho folga. Na I, eu tenho folga, ó, 93 menos 88, eu tenho 5 semanas aí de folga. E por fim, na L, ó, 94, 93, uma semana. Ou seja, eu posso atrasar nessas atividades com folga o valor respectivo da folga. Ou seja, aqui na L eu posso atrasar uma semana que não vai comprometer o prazo final do projeto.
Dúvidas, pessoal? Não tem dúvida? Então, vamos lá. Então, não esqueçam de dar aí o like, colocar seu nome completo nos comentários para registrar aí a sua frequência e ganhar o seu ponto adicional. E nessa videoaula, a gente vai dar uma folga, não terá a atividade. Vamos deixar para a próxima videoaula e um assunto também que vai ser muito importante, que está relacionado aí à organização, administração, planejamento. Já ouviram falar? 5S? Próxima aula nós vamos falar sobre 5S. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.